Abra, por favor, a sua Bíblia, mesmo assentados, em Provérbios, capítulo 18. Eu falei pela manhã que daria sequência. É o tema, não é a mesma mensagem, logicamente, né? Graças a Deus nós temos aqui o privilégio de ouvir mensagens diferentes, pela manhã e à noite também. Eu conheço uma pessoa que congrega conosco hoje, que ela dizia: pastor, a nossa igreja enche muito, e eu não me sentia bem, porque eu não tinha essa família que eu tenho aqui. É um grupo menor, mas é uma família. Eu gostei tanto de ouvir isso, e eu perguntei: então fale mais, quantos cultos tem a sua igreja? Ela disse: no domingo são 4 cultos, no domingo são 4 cultos, de tanto que enche. E eu digo: e você vai a 2, 3 cultos por domingo? Não, eu só vou em um, porque primeiro, enche muito. Segundo, a mensagem é a mesma, 2 cultos pela manhã, um culto à tarde e um culto à noite. É a mesma mensagem em todos os cultos. Falei: sério? E é o mesmo pastor? Ele disse: sim. Falei: como é que ele consegue pregar mesmo? Eu ia me confundir toda hora. Eu já falei isso? Eu acho que eu falei isso uns 3 cultos atrás. Alguma coisa assim, né? Mas cada um tem o seu ritmo. Lembra que nós falávamos? Cada um rema conforme quer remar. Graças a Deus, eu amo a ideia da gente ouvir uma mensagem pela manhã, e mesmo que seja o mesmo pregador, ouvir uma outra mensagem. Então, vamos ler aí Provérbios 18, no verso 24, diz assim: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, é um privilégio para os nossos ouvidos, para o nosso coração e para a nossa razão. Fala conosco nesta noite, ministra sobre nós o Teu querer, a Tua vontade, que sabedoria dos altos céus sejam derramadas aqui nesta noite, para que todos nós saiamos daqui alimentados por Ti. Fala conosco, assim nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Bom, pela manhã a gente leu esse mesmo texto, e eu estou ainda pautando no tema amizade, no sentido de trazer o entendimento do que é ter amigos, né? Não foi motivado por nenhuma questão pessoal, mas logicamente eu louvo a Deus pelos irmãos que lembram do meu aniversário. Eu gosto de ser lembrado, né? Mandam mensagem, isso é suficiente, irmãos. Os presentes podem vir depois. Se você comprou aquele carro, pode mandar depois lá para casa, mas não tem problema nenhum. Mas o que mais importa é a lembrança. E às vezes, né, a gente é lembrado pelo Facebook. Eu não acho isso tão válido. É lógico que aí entra o sentido da palavra amigo, a consideração, a relação que nós temos com as pessoas, não é? Eu tenho, já falei sobre isso, a ficha de membros da igreja, e a gente coloca no mural. Então, às vezes eu consigo mandar mensagens, às vezes não, mas no mural eu vou lembrar de todos aqueles que são amigos da igreja, daqueles que são membros da igreja. Então, a importância de você fazer a sua ficha de membro é que, em primeiro lugar, a gente vai lembrar de você. Os mais próximos vão te parabenizar, vão mandar mensagem, alguns vão dar presentes, né? Outros não, mas nós todos vamos orar. Domingo pela manhã, semana passada alguém disse: olha, eu queria que você orasse pelo meu filho que faz aniversário amanhã. Era uma quinta-feira. Eu disse: olha, eu não é da liturgia do culto orar às quintas-feiras. Não há problema algum. Nós temos um grupo grande de pessoas que se dizem cristãs, que não comemoram aniversário no mesmo dia. Não sei se você conhece, né? Eles comemoram um dia depois, porque eles acham que viver é uma maldição. Eu não acho isso. Eu acho que é bênção. Viver é uma bênção de Deus. A vida foi dada por Deus. Lógico que a gente precisa viver para a glória dele. Então, se a gente busca a glória própria do homem, aí vai ser uma maldição, né? Quando a gente olha sobre esse aspecto, pense em alguém que tem aí uma expectativa de vida de 70 anos. Ele trabalha, ele se esforça, ele teve uma infância humilde. Quando ele faz 65 anos, ele consegue criar uma empresa que dá muitos lucros, ele tem boas casas, carros, ele viaja o mundo todo, mas ele só tem mais 5 anos. E se ele souber disso, ele vai dizer: eu não gosto dessa vida, essa vida não é boa. Não é justo eu trabalhar tanto e agora, na hora de eu usufruir, não ter tempo para usufruir.
Nesse pensamento, se eu penso só em mim, a vida não é boa. Mas se eu penso que eu nasci, segundo Isaías, para a glória e para o louvor de Deus, não importa quantos anos o Senhor me conceda, eu vou viver para a glória de Deus, porque na eternidade, aquele lugar onde o tempo não existe, o tempo não acaba, a noite não chega, eu vou viver na presença daquele que me criou para a glória dele. Então, sobre esse ponto de vista, a vida é uma bênção, irmãos. A vida é maravilhosa. Por isso eu brinco e digo, olha, feliz um ano a menos, porque essa é a realidade. Mas eu amo viver. A vida é para ser vivida com toda intensidade. Então, eu não ligo, não é, para essa questão de comemorar no mesmo dia. Eu tive uma comemoração muito simples. Recebi um bolo gostoso de presente, tem uma vizinha abençoada lá que me levou um bolo, ganhei uma cesta da minha filha está doentinha, não pôde me ver. Pai, vamos no domingo. Aí, você está doente, minha filha, fica em casa, descansa. Vamos comemorar semana que vem. Todo dia é dia da gente comemorar alguma coisa. Então não há preocupações, nós não podemos nos preocupar dessa forma. O que precisamos entender, e aí vale a pena a gente saber como nós estamos vivendo um tempo, e é um tempo que nós não sabemos qual é, vamos aproveitar bem o tempo que o Senhor nos concede. Principalmente usufruindo dos amigos. Você tem muitos amigos? Poucos? Muitos? Não vale os do Facebook, tá? Esquece isso, irmão. Rede social pode ser prazeroso, eu tenho ficado meio estressado, sabe? Eu tenho quase decidido acabar com toda a minha rede social, começar do zero ou nem começar, usar só umas mensagens, porque é tão desgastante. Lembrei desse irmão, ele está lá mostrando a pizza desse tamanho que ele está comendo. Qual é o meu interesse em saber o que ele está comendo? Eu não vejo graça nessas coisas, eu começo a achar uma geração tão fútil, não é? É gostoso ver você comemorando o aniversário, postando lá o nascimento de um filho, de um parente, coisas boas, vale a pena a gente ver, mas tem coisas que eu digo, por que ele fez isso? Por que ela faz assim? Então a rede social vai se tornando um lugar de ninguém, muito triste, e principalmente um lugar de não vivermos a verdade. Porque qual é o termo criado, principalmente estou usando o Facebook como exemplo, né? Mas são várias redes sociais hoje. Eu sou uma pessoa de muitos amigos. Amigos no Facebook não são amigos. Talvez ali, entre aqueles que você tem uma relação virtual, alguns sejam realmente seus amigos, mas nem todos. Mas o Facebook chama todos de amigos. Veja se você conhece, você já recebeu mensagem assim? Tecle aqui para que ele seja seu amigo, adicione ele. As pessoas falam, me adiciona lá, eu quero ser seu amigo, eu quero te seguir. Como assim? Qual é o sentido de seguir alguém se eu não tenho interesse por aquilo que aquela pessoa faz? Pela manhã eu falava dessa questão de estarem aí sendo influenciadores digitais, né? Eu esqueci de comentar, eu falei de uma jovem que é namorado, a esposa de um traficante, ele foi condenado e ela faz visita aos presídios. E aí ela tem muitos seguidores, porque ela ensina as mulheres de criminosos ou de alguém condenado a irem ao presídio, inclusive ensina a esconder as coisas para dar para os maridos, sei lá o que ela ensina a esconder, mas ela ensina, e ela tem muitos seguidores. E aí uma rede de TV fez uma matéria gigante sobre ela, dando mais ibope ainda. Uma coisa me chamou a atenção, um lixo. Eu tirei, fiquei irritado com aquilo, não assisti mais. Mas ela falava sobre a questão quando o marido lá recebeu o direito da liberdade provisória, saiu com tornozeleira, e ela começou a postar eles curtindo, bebendo, indo a barzinho, e não podia. Então ele perdeu o direito de sair, voltou para a cadeia, ficou lá trancafiado. E ela ensina isso também, olha, quando você sair e dá os nomes, cria uns termos estranhos, uma gíria pesada, milhares de seguidores, queridos, milhares de seguidores. E aí, no mesmo dia, o canal estava mostrando lá um jovem que foi fazer um arrastão, eu não sei se vocês viram isso, e ele filmou, ele colocou ao vivo o arrastão. Larga aí, perdeu, na bolsa. E cresceu o número de seguidores dele. Quem são os seguidores desse jovem? O que esse jovem... Aí colocaram lá o influenciador do crime. É o mundo que a gente vive. Você acha que não tem
Cuidado se você tem filhos adolescentes ou crianças, veja o que eles estão assistindo ou seguindo. Porque isso é uma realidade que daqui para frente a tendência é piorar, irmãos. Mas, voltando ao tema, por que eu sou tão contra essa expressão que perde o sentido, chamar qualquer um de amigo? Nós chamamos por hábito, né? Mas uma coisa é ter um colega, um conhecido, e outra coisa é ter um amigo de verdade. Estou dizendo isso porque a palavra amigo significa que ou quem se interessa por algo ou é defensor de algo. Você já ouviu a expressão amigo dos animais? Não quer dizer que ele tem uma amizade com os cachorrinhos, mas ele defende. Ele coloca-se à disposição para lutar pelos animais. Então, ele é amigo dos animais. Veja que a gente usa essa expressão na igreja, amigo do evangelho. Não significa que é crente. É aquele que é simpatizante, que acha legal, acha social ser crente. Mas ele não quer compromisso com Cristo, nem com a igreja, ele não quer pagar o preço de ser crente. Ele é apenas amigo do evangelho, ele não incomoda o evangelho, até defende, mas ele mesmo não quer compromisso. Então não é um crente, é um amigo do evangelho. Mas o sentido mais aproximado do que a gente quer para hoje, no dicionário diz que inspira simpatia, amizade ou confiança. Então, o amigo, pelo que nós já lemos em Provérbios 18, 24, ele pode ser alguém mais chegado que um irmão. É quando você não tem tanta proximidade com alguém de sangue, irmão, irmã, pai, mãe, mas você encontra alguém que você aprendeu a gostar, a confiar e confidenciar algumas coisas. Nós podemos ter confissões com pessoas que não fazem parte do nosso elo de amizade, mas que em algum momento percebemos que podia ser um bom amigo, uma boa amiga, e contamos a nossa vida para pessoas que não têm essa relação, não são tão próximas. Eu não estou falando de você contar a sua história ao psicólogo, ao médico, não isso. Estou falando de você abrir o coração, sabe? A adolescência tem muito isso, dá muito valor aos amigos, mais do que pai e mãe. Quantos adolescentes se desviam nos maus caminhos porque não querem ouvir pai e mãe para dar ouvido ao que eles chamam de amigos? Então a palavra amigo precisa inspirar simpatia, amizade e confiança, tudo ao mesmo tempo. E aí nós vamos dosar se realmente é amigo ou não é amigo, porque o sentido foi se perdendo, esse termo foi perdendo sentido com o passar dos anos. E hoje o que a gente chama de amigo pode nem parecer ser. Chamar alguém de amigo virou quase que uma gíria. E aí, amigo? Meu amigo, me serve? Pela manhã eu contei uma história e tal, não vou repetir porque hoje nós temos alguns textos para ler, que diz respeito ao que Jesus, o sentido que Jesus dá à palavra amigo. Ser amigo, ter amigo, esse sentido, lógico, a Bíblia é o nosso referencial. E como eu disse pela manhã, entendemos que Jesus não era alguém de muitos amigos. Vou ler um outro texto com você que está em Mateus capítulo 4. E a gente vai caminhar um pouquinho aqui para entender essa relação de amizade de Jesus com aqueles que nós chamamos, inclusive, de discípulos, de apóstolos. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, a ambos, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Por quê? O chamado ministerial, a gente entende assim, mas principalmente porque eles confiaram no convite. Jesus se coloca à disposição para ser amigo deles e faz um convite e eles dão crédito à palavra de Jesus. Aqui não foi um hipnotismo, Jesus não estava imediatamente fazendo alguém flutuar nas águas, não fez aparecer peixe, ele fez um convite. Há uma ideia de que ele havia anunciado o que seria o ministério dele, e isso, logicamente, pelo poder de Deus, trouxe essa amizade, essa proximidade tão instantaneamente, que eles decidiram começar a caminhar com o amigo Jesus.
abandonando inclusive a sua fonte de renda. Você lembra que há um momento que Pedro não tem dinheiro para pagar o imposto. E o amigo Jesus livra ele de um problema. Vai lá pescar o peixe e tal. Pega o anzol, não é a rede, vai lá, vai ter uma moedinha. Conselhos de amigo, e ele confiou, e ele foi lá e tinha o dinheiro lá. Então Jesus sempre se mostrou bom amigo. Continua aí no versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, veja que foi bem imediato, deixaram o barco e seu pai, e seguiram Jesus. Ora, João e Tiago preferiram seguir o amigo Jesus do que continuar trabalhando com o seu pai. Aí a gente entende por quê que Provérbios diz que há amigo mais chegado que irmão. Os irmãos tomaram essa decisão. Não sabemos se foi com a anuência do pai, não sabemos muitos detalhes, mas o que o texto diz é que eles decidiram aceitar a relação de amizade com Jesus. E estavam, logicamente, na expectativa, na curiosidade de saber o que ia acontecer. Os textos dos evangelhos vão dizer que pelo menos 12 eram os amigos mais próximos. Isso que o texto vai dizendo. Às vezes ele estava com apenas 3, né? Em algumas situações. Quem eram esses 3? A gente entende, eram os amigos mais amigos. Porque a gente tem os amigos, a gente tem os muito amigos, a gente tem os mais chegados que irmãos. Então a gente vai colocando assim um nível na amizade. Algumas pessoas você confidencia algumas coisas. São amigos para algumas ocasiões. Para outras você diz, não vou contar isso para o meu amigo. Na verdade, se é amigo, você vai contar tudo. Mas será que nós podemos filtrar isso? Como é que funciona isso? E lá na frente, se meu amigo usar isso contra mim, ele não é mais amigo. Passou a ser um inimigo. Então veja que a relação de amizade, ela tem as suas nuances, né? Tem as suas variações, e a gente vai ver isso aqui. A gente vai vendo Jesus ali com muitos, eu vou botar entre aspas, amigos, pessoas que seguiam. Alguns eram verdadeiros amigos, ou tentavam ser, outros falsos amigos. Poderiam estar servindo Jesus, a gente vê Jesus se hospedando na casa de algumas pessoas, e a gente pode entender ou crer que elas queriam receber algo. Eu vou hospedar na minha casa aquele que faz o morto ressuscitar. Então, o dia que eu tiver problemas com a minha família, alguém adoecer, eu vou lá e chamo o meu amigo, porque eu já hospedei ele. Isso é interesse, é amizade por interesse. Lembra-se que quando Jesus ressuscita Lázaro, como é que ele chama Lázaro? De amigo. Marta e Maria foram buscar o amigo de Lázaro. Veja que há uma relação de proximidade muito forte, talvez mais amigo do que os próprios discípulos. Apesar de não estar muito com Jesus, apesar de não fazer parte do corpo ministerial de Jesus, ele era muito amigo. De tal maneira que Jesus, ao saber da sua morte, estando lá presente, ele chora. Ele invoca o Pai, ele faz um pedido, e a gente entende na oração de Jesus lá em João, que ele faz um pedido especial para Deus. Pai, eu sei que tu me atendes em tudo o que eu peço, atende isso. Lázaro, vem Lázaro. E Lázaro ressuscita. Quem ressuscita? O amigo. Ele só ressuscitou amigos? Não, ele ressuscitou parentes de pessoas que talvez ele nem conhecesse. Porque ele é Deus e ele faz como lhe apraz. Mas os amigos, não, ele não abandonaria. Quando a gente pensa nessa relação, por exemplo, familiar, pela manhã eu expliquei um pouco sobre isso. Se você não pôde ver, depois assiste a mensagem lá no Facebook. A questão da relação de amizade com os parentes. Nem todos os nossos parentes de sangue poderão ser amigos. Que bom que todos sejam. Mas a gente sempre tem alguém que a gente se identifica mais. Uma família grande, você vai ter aquele que você conversa mais, confidencia mais. São os mais amigos. Todos? Não. Mesmo sendo
de sangue, irmãos de sangue. Então a gente tem, por exemplo, na vida de Jesus, alguém que a gente diria, duas pessoas que seriam os mais amigos de Jesus: Maria e José. Afinal de contas, eles cuidaram de Jesus. Eles levaram Jesus até o Egito para fugir da perseguição de Herodes. Eles deram todo o sacrifício que pai e mãe dá para os filhos, eles deram tudo. Isso é maravilhoso. José, ele não permitiu que houvesse uma difamação de Maria na questão da gravidez e se colocou imediatamente como amigo de Maria e cuidador de Jesus. Ele assumiu aquilo para ele. Veja que vai se construindo uma relação de amizade. Mas amizade é recíproco. Não pode ser de uma via só. Às vezes acontece assim. Só que, veja que eles são os principais amigos de Jesus? Não. Mateus capítulo 12. Lembre-se sempre de Provérbios: amigos mais chegados do que irmãos. Mateus capítulo 12, versículo 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, veja que o termo irmãos não diz respeito aos discípulos. As pessoas confundem isso. Eles chamavam de irmãos, a gente chama um ao outro de irmão. Ô irmã, ô irmão. É uma expressão. Esses que estão chegando para conversar com Jesus são família de sangue. Segundo nós entendemos, Jesus teve irmãos após Maria ter tido Jesus virgem, porque é a promessa de Deus. Ela teria todo o direito de ter outros irmãos. Jesus teve então irmãos, e eles estão juntamente com Maria chegando para falar com Jesus. Ora, não são eles da família? Jesus não ia parar tudo para atendê-los, só que Jesus não está menosprezando nem a mãe nem os irmãos. O que ele está dando aqui é um entendimento que naquele momento, aqueles discípulos que ali estavam, por isso ele diz: estende a mão para os discípulos, versículo 49, e disse: eis minha mãe e meus irmãos. No sentido de, os que mais importam nesse momento, cumprindo a vontade do Pai, é estar com esses aqui. Eu não vou negligenciar uma assistência à minha mãe e aos meus irmãos. Mas quando nós identificamos a amizade verdadeira, irmãos, se você olhar a história de Jonatas e Davi, você vai ver que amizade sincera era aquela. Pacto, aliança de sangue, isso foi promessa de gerações, foi mantida a promessa. Havia uma amizade sincera entre Jonatas, filho de Saul, e Davi. Por que aconteceu isso? Não temos resposta, mas confiavam um no outro, dedicavam a confiança um ao outro, de tal maneira que houve um problema entre Saul e o seu filho. Por que isso aconteceu? Porque ali havia entre Davi e Jonatas uma amizade verdadeira. E essa amizade é o que a gente está estudando aqui. Versículo 50. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí você entende que Jesus está nos dizendo: olha, eu vou preferir nesse momento dar atenção a esses amigos. Eles vão ser meus amigos se eles também me seguirem. Percebe isso, que há uma distinção aqui entre o tratamento, não é um menosprezo, pelo contrário. E aqui a gente vai começar a entender que há uma missão a ser cumprida, e essa missão especificamente foi dada aos discípulos, não à sua mãe ou seus irmãos de sangue. Então, nesse momento, fica bem claro que precisa haver um sentido real, verdadeiro, algo comum na amizade entre eles. E aí digo eu, não a Bíblia, se a sua família caminha num sentido contrário, você vai ter dificuldade de tê-los como amigos.
Por isso a gente diz, olha, eu me sinto muito bem na igreja, a igreja é um lugar de fazer amigos, porque há um sentido comum. Todos que nós que aqui estamos queremos ir para a glória, para o céu. Você pode dizer amém por isso? Sem medo de morrer, a gente quer ir para a glória. Quando chegar o dia, para onde você quer ir? Eu quero ir para a glória. E o céu é um lugar de amigos. Então é melhor que a gente entenda e caminhe ao lado dos amigos, para chegarmos juntos ao objetivo final, lógico. Aqueles que lhe protegem em ações erradas não são seus amigos. Aquele que não bate de frente com você, e eu usei essa frase pela manhã, os verdadeiros amigos são os que se revelam nos confrontos, quando o embate for para o seu próprio bem. É o resuminho daquilo que a gente sempre ouve, O amigo verdadeiro, ele bate de frente, porque ele te ama. Tá, se é realmente amor e é para o seu bem, é melhor que você considere o puxão de orelha do amigo. Porque aqueles que aprovam você nas coisas erradas nunca foram amigos. Eram amigos de determinados momentos. E aí você acreditou que eram amigos. Porque o amigo de verdade vai olhar para você e vai dizer, não faça isso. Você não está comigo? Nisso não. Você está fazendo o que é errado. Quem vive para a glória de Deus tem essa visão de que a amizade precisa ser verdadeira, não pode ser falsa. A palavra amigo vai arremeter a esta força, esta pressão que Salomão está chamando de mais comunhão, mais chegado que irmãos, tem mais liberdade. Por que que nós temos isso? As famílias vivem isso, se não a sua, talvez você conheça alguma, de você ter amigos que entram na sua casa, abrem a sua geladeira, bebem água, ficam à vontade, dormem naquela noite com você, mais do que os próprios irmãos. Eu poderia usar meus exemplos. Eu não sou amigo de todos da minha família. Minha família é enorme. Tem pessoas que eu consigo abrir a geladeira e beber água, mas pela minha natureza eu peço. Dá um pouquinho d'água. Aí eu tenho irmãs, não, entra lá, pega, fica à vontade, você está em casa. Mas não houve no passar dos anos uma relação de amizade que me desse essa liberdade. Tem amigos que eu já chego abrindo a geladeira. Estou pegando água aqui, hein? Só aviso só por educação, mas eu já peguei. E às vezes tem suco, eu bebo suco também. Por que isso, irmãos? Pela liberdade de ter amizade. Então, a palavra amigo, ela pode ter essas variações, mas ela não pode perder o sentido do que é verdade. Por que isso? Dentre os 12 amigos que Jesus tinha, pelo menos aqueles que ele escolheu, para compartilhar a missão, nós temos alguns que o traíram. Imediatamente a gente lembra que Pedro, mesmo que por um momento, ele trai Jesus. Por que Pedro traiu? Pedro não estava entendendo o grau de amizade, ainda não. Isso vai acontecer depois, graças a Deus. Mas a palavra de Deus diz, está registrado que pelo menos 1, 2 ou 3 vezes ele traiu. Numa sequência de fatos. E não significa que ele nunca foi amigo. Mas o peso da palavra amigo não tinha ainda no coração de Pedro. Não. Mateus capítulo 26, você vai ler aí comigo. Mateus 26, versículo 69. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Como quem diz, você não é amigo daquele que está sendo preso? Versículo 70. Mas ele negou, e o que é pior, diante de todos, e disse, não sei o que você está dizendo. Talvez você defenda Pedro e diga, foi por medo. Lógico que foi. Mas espera aí, foi ele mesmo que disse que estaria com Jesus até a morte. Versículo 71. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno, outra pessoa, encontrou ele. Versículo 72, e ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Por que Mateus diz com juramento? Porque ele jurou. Vai piorando aqui o grau da traição. Eu juro. Você já jurou alguma vez? Quando a gente era criança, a gente jurava pela mãe mortinha, né? Misericórdia.
Eu tinha um amigo que eu peguei ele na curva, quando ele disse assim, eu não fiz isso, alguma travessura na escola, eu não fiz isso, eu juro minha mãe mortinha. Eu falei, sua mãe já morreu, não vale. Porque ele já tinha perdido a mãe. Não vale. Pedro está jurando, irmãos. Pedro está fazendo uma jura. E a questão do juramento para um judeu é bem diferente para um brasileiro. Para um judeu religioso da época de Jesus, piorou, irmãos. A palavra dos crentes precisa ser sim, sim, não, não. Versículo 73. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Você fala igual Jesus. Ó, vê que aqui a relação de amizade estava sendo construída. Por quê? De tanto a gente andar com alguns amigos, a gente fica parecendo os amigos. Você já deve ter lembrado de alguém assim. Ih, rapaz, ele está parecendo fulano. Os nossos filhos, de tanto andar com os amigos, ó, eles vão se amoldando ao jeito dos amigos serem. Por quê? É o grau de amizade, irmãos. Então, o modo de Pedro já estava denunciando que ele era amigo de Jesus. Versículo 74. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, não, que maldição, vocês estão me perseguindo, vocês vão para o inferno, vocês acham que eu sou mentiroso? Eu estou ilustrando, tá? Eu acho que na hora que ele falou isso, o galo, cocoricó, deve ter sido um cocoricó que só ele ouviu, só ele, porque só ele precisava ouvir, para ele entender que ele tinha um grande amigo, e que ele não estava entendendo a relação de amizade. Não estava. Versículo 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Traí o meu amigo. Que bom que ele chorou, irmãos. Esse choro, o choro cura, sabe? Dizem aí os poetas que a alma é lavada pelas lágrimas. O choro cura. Quando é um choro sincero, e nós entendemos que o choro de Pedro foi sincero. Talvez Pedro tivesse negado a Jesus em outras ocasiões. A Bíblia está relatando apenas essas ocasiões. Esses três momentos consecutivos. O que a gente precisa entender é que Pedro queria ser um amigo verdadeiro. A gente não pode fazer um juízo de valor na ausência de Pedro, logicamente, mas pautado naquilo que a Bíblia fala da vida dele, da relação dele com Jesus, a gente vê que ele queria ser um amigo. Um pouco antes ali, depois da ceia, um pouco antes deles irem para o jardim, ele diz, não, eu estou contigo até o final, eu vou até a morte. Essas expressões não eram da boca para fora. A gente não vê em Pedro alguém interessado em ter um amigo importante. Pelo contrário, até porque Jesus era importante para eles e para as pessoas que ele operou milagres. Mas para a multidão geral, para os fariseus, não, ele não era muito bem visto. Era uma turba de malfeitores. Então não era status. Hoje a gente vê algumas pessoas que se dizem amigas de Jesus porque querem status. Não, eu sou cristão. Ser cristão está na moda, irmão. Mas não é ser cristão. Cristão imita Cristo. É ser crente, é ser qualquer coisa. Cristão de verdade imita Cristo. E para imitar Cristo, irmão, a gente tem que crescer muito. A gente tem que andar muito com Jesus, a gente tem que se parecer com Jesus, mesmo não andando com Ele fisicamente. Só em ler a palavra, a gente já vai se parecendo com Ele nas nossas ações. Isso é ser cristão. Isso é fácil, pastor? Não, não é. Vamos ler um texto em João, capítulo 18, versículo 10, que mostra, João 18, 10, você conhece esse texto, que mostra que Pedro queria de verdade defender Jesus. João 18, 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Aqui, João é mais detalhista em dar o nome e dizer, não, realmente foi Pedro, num ímpeto
de proteger o amigo, lembra a relação próxima? De defender o amigo, ele puxou a orelha. Alguns vão dizer que era para matar, mas estava escuro, ele errou, acertou a orelha. E aí, quem entra em ação? Porque Pedro fazendo isso, matando um soldado, quer seja de Roma ou do Sinédrio principalmente, não é? Tem uma mistura aqui de quem quer prender Jesus, quem quer realmente colocar a mão em Jesus e condenar. Quem está prendendo Jesus são os guardas do Sinédrio, não são os guardas romanos. Quem vai conduzir a crucificação são os guardas romanos, mas quem prende Jesus são os guardas do Sinédrio. O clero da igreja tinha guardas. Então eles foram lá, exercendo a autoridade, e prenderam Jesus. Pedro quase mata. E se Pedro mata esse homem, irmãos? Duas opções. Ou ele vai parar numa cruz como assassino, que era a pena capital, ou ele para numa cruz, ou Jesus tem que ressuscitar, dando mais trabalho para Jesus, porque uma coisa é colar a orelha, outra coisa é colar a cabeça. Jesus tem poder para fazer isso. Você pode dizer amém por isso? Ele tem poder para qualquer coisa. Mas o texto diz que ele fez isso. Lá em Lucas 22, como o verdadeiro amigo se colocou à disposição para guardar aquele que fazia algo errado. Ora, Jesus, eu estou te defendendo e você vai colar a orelha desse homem? Lógico, você fez algo errado. Capítulo 22 de Lucas, versículo 50. Diz Lucas, um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, ou seja, entrou no assunto, dizendo, basta, deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Graças a Deus que Jesus era amigo de verdade. Senão a coisa ia ficar estreita para Pedro. Ele não defende Pedro. Ele defende a verdade. E a verdade para Jesus não é defesa como ataque. Não é usar a espada. Jesus não ensinou a usar a espada. A espada era usada nos momentos de perigo enquanto eles estavam no deserto contra os malfeitores. E não era para Jesus, era para eles. Mas a ideia de ter espada já vai no pensamento de alguns lá que andavam com ele, gerar uma ideia de revolução. E Jesus não queria isso. O reino dele nunca foi deste mundo, ele é dono de todas as coisas, mas ele não precisa da glória dos malfeitores, ele vive na glória, ele tem a glória dos seres que ele criou para a glória dele. Então, nesse momento, ele tem poucos amigos. Quando a gente lembra dele levando 11 amigos para orar, né? Porque um dos amigos que estava com ele já não estava mais ali, havia acabado de tomar ceia e foi trair, combinar a traição. Dos 12, já caiu para 11. Ele convida os 11 para orar, e a gente sabe que alguns 8 ficam de um lado, 3 mais perto, e ele vai sozinho. Por que Jesus está sozinho falando com o Pai? Porque o Pai, para Jesus, é o maior amigo que ele tem. Ele pode amar Pedro, Tiago e João. A gente sempre fala dos 3, tem até canções, né? Imaginando que eles fossem os melhores amigos. Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas, humanamente falando, quem é o melhor amigo de Jesus? O Pai, que confiou a ele a missão. E agora o que Jesus está fazendo? Confiando aos seus amigos a missão. Porque ele fez a parte dele, ele vai para junto do Pai, e a missão vai continuar. Aí você entende o sentido de Jesus, então, olhar para nós e nos confiar algumas missões. Mas, na lista de poucos amigos, ainda encontramos um outro que eu posso dizer que teve a amizade de Jesus pela proximidade. Era uma proximidade de dar inveja aos demais. É aquele que estava bem pertinho de Jesus. Ali em Mateus 26, se você desmarcou, volte lá. Mateus 26, versículo 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram, um por um, a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Esta pergunta não é uma pergunta retórica. Eles querem realmente saber.
Será que eu estou fazendo algo de modo a atrair o mestre? Eles começam, e não são todos, né? A gente já vai entender isso aqui. Por quê? Jesus respondeu, versículo 23, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. É profético a traição. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Jesus está sendo muito transparente com os amigos. Então, Judas, que o traía, né, que já estava mancomunado, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Está falando comigo? Você já viveu isso? Está falando de mim? Jesus respondeu, você acabou de dizer. Há outro texto que diz, vai, faz o que você tem que fazer. Vai logo. E aí é quando ele se retira. Num outro texto, um outro evangelho vai dizer que alguns pensam que Jesus tinha mandado ele comprar algumas coisas. Está logo aqui na frente, eu acho que a gente vai ler. Porque ele era de confiança. Sim, João, veja aí João capítulo 13. É um versículo apenas, versículo 29. Depois a gente vai ler outros. Isso tudo é para a gente construir a ideia de quem eram os amigos de Jesus. Capítulo 13, versículo 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Por quê? Porque esse amigo de Jesus, ele era tão próximo, que ele senta pertinho de Jesus. Quem está mais perto de nós, como eu disse, e frequenta a nossa casa? Os verdadeiros amigos, que podem ser parentes, podem ser vizinhos, irmãos da igreja. Aqueles vão estar lá, vão abrir a geladeira, vão ter dormitório. Então, Judas é diferente dos demais, porque em alguns momentos, Pedro, Tiago e João estão vivendo algumas experiências. Mas Judas parecia mostrar que queria ser um grande amigo de Jesus. Ele desejava estar próximo. Essa ideia de colocar a mão no prato vai nos mostrando uma cultura judaica de ter ali na mesa um prato de ervas amargas, um bocado de azeite, e que era comum molhar o pão naquele prato. O prato ficava onde? Na mesa do que deveria ser honrado, ou melhor, mais próximo de quem deveria ser honrado. Então o prato, imagina Jesus na mesa, o prato está perto de Jesus. Quem está próximo de Jesus vai ter esse privilégio de colocar a mão no prato junto com Jesus. Tem só um prato, eles vão lá, pegam um pão, aí molha aí para mim, mas Judas está bem pertinho. A gente entende que nessa ceia, Judas é o mais próximo, e o outro que reclina a cabeça no ombro de Jesus, que seria João. Então não é nem Pedro. Naquele momento, os mais próximos seriam Judas e João. Provavelmente um do lado e o outro do outro. Só que Judas se retira, irmãos. E veja que diz o texto que ele tinha liberdade de cuidar do dinheiro do grupo. Por que ele cuidava? Porque ele era o tesoureiro do grupo. Porque Jesus confiava nele. Essa confiança, alguns vão dizer, foi liberdade vigiada? Não, Jesus, não, nenhum texto diz que Jesus prestou conta ou pediu prestação de conta. O que verdadeiramente Jesus faz é dar a Judas a possibilidade, entendo eu, na presciência de Jesus, a possibilidade dele resistir ao diabo nos momentos de grandeza humana, quando ele não rouba necessariamente, mas deseja multiplicar para um propósito pessoal. É quando alguns vão dizer que o que Judas queria com aquelas 30 moedas de prata era comprar mais espadas para fazer uma revolução. A causa é nobre, mas não é verdadeira. O dinheiro não era para esse propósito, o dinheiro não era para gastar nessas coisas, traição após traição. E nesse momento, ele sendo mais próximo e cuidando da relação de maior confiança, ele trai a confiança de Jesus, para quê? Para ter mais dinheiro. Então não podemos imaginar que Judas queria apenas enriquecer ilicitamente. Tolo quem pensa assim. Talvez Judas tivesse uma causa nobre, que era a libertação dos judeus pela opressão romana, mas, no final de contas, a relação de Jesus e Judas não era falsa.
A falsidade entrou no momento em que a brecha surgiu. Não era uma amizade falsa. Ele nunca foi amigo de Jesus. Como não? O próprio Senhor o chamou, o próprio Senhor colocou a responsabilidade financeira na mão dele. Ele estava muito próximo, ele permitiu estar próximo dele o tempo todo. Mas em algum momento essa relação foi quebrada, irmãos. Aí mesmo em João 13, versículo 21, diz assim, 13, 21, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a gente lendo vai estudar e ver que era João. Simão Pedro fez um sinal a esse, que era João. Balançou a cabeça, fez um sinal, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então imagina a cena, Pedro está perto de João, pergunta a ele aí, quem é? Versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão molhado e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente, olha aí, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer? Faça depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Então, na visão do evangelista Mateus, Judas chega a colocar a mão junto com Jesus. O bocado, na visão de Mateus, é que Judas molhou o pão no prato. Na visão de João, foi Jesus que deu. Mas independente de quem está certo, eles eram muito próximos. Eles estavam muito próximos. E naquele momento, segundo João, foi a brecha maior. Por quê? O que você tem que fazer, Judas? Faz logo. Tá bom, eu vou ter que ser traído por alguém, eu poderia ser traído por qualquer outra pessoa. Jesus poderia ser traído por Marta, por Maria, pelo próprio Lázaro, que eram amigos. Poderia ser traído por Pedro, por qualquer um. Ai daquele por quem vem a traição, o escândalo. Era um modo de Jesus dizer, como seu amigo, aconselho que você não faça tal coisa. Pode ser que não tenha volta. Porque uma amizade quebrada, irmãos, eu posso usar o exemplo, a ilustração da xícara com a asinha colada. Sabe aquela xicrinha que você ama, de louça caríssima, decorada, que você ficou com pena de jogar fora? Você pode colar a asinha. Mas toda vez que você beber um café muito quente, você corre o risco dela derramar o café sobre você. A amizade de asa quebrada é assim. Pode ser que você beba café quente, pode ser que nunca mais. Vou beber apenas um suco puro, um suco fresquinho, porque se derramar eu não me machuco. Você talvez lembre de amizades que tenham ferido você de alguma maneira e que você nunca mais conseguiu reconstruir. Isso serve para toda a nossa história de vida, irmãos. Sócios nas empresas, irmãos na igreja, marido e mulher, irmãos de sangue, filhos e pais. Estou falando do grau de amizade, não do parentesco, tá? Então veja que nesse momento, segundo João, Satanás entrou. Eu acho que na questão da opressão, da obsessão e da possessão, de vez em quando eu falo sobre isso, até então Judas estava maquinando mal numa opressão satânica. Vai lá, Judas, essa é a hora, vamos libertar, a sua causa é nobre, pega a espada, vamos matar alguns. Esse é o líder que vai defender Israel, ele é o rei dos judeus, ele já foi aclamado como rei. Eu fico imaginando Satanás só oprimindo. Até a hora que agora Judas está já entrando na obsessão de só pensar nisso. Ele não curte, ele não desfruta da paz, da comunhão com Cristo, na oração, na mesa. Ele está pensando um modo de trair e Jesus já está
não é? Entendendo isso, já vai descortinando isso diante dos outros amigos, para ensinar que o erro não deve ser cometido, que eles deveriam prezar pela amizade verdadeira que Jesus tinha por todos os 12. E nesse momento é quando Jesus diz que ele não resistiu. Pelo contrário. Mateus capítulo 26, versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Como é que Jesus chama Judas? Amigo. Porque o que Jesus queria é que Judas fosse seu amigo, por mais que Judas não entendesse. Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Essa questão do beijo, a gente não precisa discutir muito, porque o ósculo santo, né, como era chamado, o beijo de amizade, era uma saudação comum no Oriente Médio da época de Jesus, no Oriente Próximo. Hoje nós temos o aperto de mão. Hoje nós temos o abraço. O aperto de mão a gente dá tanto aos amigos quanto a qualquer pessoa. O abraço depende. Geralmente os amigos abraçam os mais próximos, os amigos. O beijo para eles era uma proximidade de pessoas comuns, mas muito mais de pessoas que queriam ter amizade. Por que eu digo isso? Porque eles estão no jardim, está escuro, irmãos. Judas consegue identificar Jesus porque eles vestem roupas parecidas. Mesmo no escuro, essa ideia de você reconhecer o amigo. Eu reconheço meu amigo quando ele vem andando, o jeito dele falar, e postar alguma coisa no WhatsApp não é ele não escreve assim, porque o meu amigo, eu estou acostumado a ler o que ele escreve. Então a gente identifica o amigo pela proximidade que a gente tem. Judas identificou e deu um sinal do tipo: quem eu me aproximar como um amigo, e não apenas apontando, esse aqui é Jesus, prendam ele. Não. Ele chama de mestre e ele beija. Então essa traição só cresce. E os outros amigos? Nós temos Pedro que tentou matar o soldado lá. Não, irmãos, mas olha o resultado final, aí mesmo no capítulo 26, versículo 56, só no finalzinho. Então, todos os discípulos, e aí eu vou fazer a minha versão, todos os que pareciam ser amigos, o deixaram e fugiram. Perna para quem te quer. Onde estavam os amigos? Onde estavam aqueles que disseram: estamos juntos, Jesus? Que mandou figurinha para Jesus no zap? Com a mãozinha fazendo assim. Onde estão eles? Não estão mais. Mas mesmo com tantas decepções, é impressionante o modo que Jesus trata os amigos. Ele não deixou de oferecer a sua amizade. Pelo contrário. A sua entrega foi a todos eles, sem exceção. Ele ofereceu uma amizade sincera, pura e sem reservas. Porque no que eu disse sobre as nuances, né? Sobre as ondas de amizade, nós temos amigos de algumas ocasiões. Esse aqui me acudiu no momento que eu mais precisava, esse era o meu amigo, a gente chama de amigo. Esse me deu o nome dele para que a porta tal se abrisse, ele foi o meu amigo. Sim, você pode usar a expressão amigo, mas cuidado para você não fugir da verdade. Porque amigo de verdade, ele deve ou poderia ser mais chegado do que o irmão.
João capítulo 15, versículo 15. Apenas um versículo. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eles sabiam. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tudo o que meu Pai falou comigo lá na glória, eu contei para vocês. Talvez vocês tenham entendido, talvez não. Mas eu revelei. Dentro da capacidade de cada um de entender, eu fui revelando tudo o que o Pai falava. O que Jesus está dizendo é: eu me entreguei sem reservas para ser amigo de vocês. E mesmo sofrendo decepções, traições, abandonado, ferido na carne, seus sentimentos, ele não se irou, irmãos. Ele não espraguejou. Ele não fez o que Pedro, num momento de fraqueza, fez. Ele não fez o que Judas fez, mudar o modo de pensar na relação com as pessoas. Não, ele sempre foi amigo. Ele sempre quis ser amigo, independente do que eles fizessem. Ou você pensa que quando Jesus chama Judas para compor o ministério, ele já não sabia que aquele ali poderia ser um propenso traidor? Jesus sabe de todas as coisas. Então, por que Jesus chamou? Porque Jesus chama todos aqueles que podem ser salvos caso queiram. Por que Ele nos chamou? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer ser amigo. Não porque nós merecemos a amizade dEle. Devemos fazer por onde merecer. Mas Ele nos chama porque, primeiramente, Ele nos trata como Ele trata a todos. Lucas capítulo 23. Apenas o comecinho aí do versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Só o comecinho. Mas Jesus dizia, já na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não têm a noção do que eu ofereci a eles. Nem esses que me têm como inimigos, e nem aqueles que deveriam estar aqui fazendo a minha defesa. Não. O que Jesus fez então com aqueles que Ele deu toda a liberdade para serem amigos dEle e que o abandonaram? Ele continuou apostando. Deu uma nova chance deles recomeçarem a missão. Porque eles foram chamados e receberam uma missão. Capítulo 24 de Lucas, versículos 48 e 49. Vocês, já ressurretos, Jesus disse, vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus, além de dar de novo a possibilidade deles serem de verdade amigos, confiou a eles a missão novamente. Isso não foi interrompido. O amigo, quando ele se entrega sem reservas e quer ser um amigo de verdade, ele vai fazer de tudo para a amizade ser mantida, mesmo que o outro não mereça. Porque ele quer ser amigo. Ele sabe o que é ser amigo, mesmo que os outros não saibam. Então Jesus dá de novo essa missão, uma chance de recomeçar. E o que ele deu a eles? Lembra? O seu próprio Espírito. É como se nós entendêssemos que um amigo deu a vida por outro amigo. Quando Jesus explana, quem daria a vida pelo filho? Qualquer um de nós daria. Mas pelo amigo? Ou colocar o filho para morrer por um amigo? Veja como Deus nos vê. Ele oferece uma amizade tão sincera,
a ponto de oferecer o próprio Filho para morrer por nós. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui, porque Ele nos chama de amigos. Vamos ficar de pés? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque hoje nós tivemos a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de refletirmos sobre o que é ter um amigo de verdade. Não sei se cada um que ouve esta mensagem é uma pessoa de poucos ou de muitos amigos. Mas uma coisa eu sei: você precisa ter Jesus como seu amigo. Você precisa ser próximo dele. Você precisa lutar com todas as forças para não trair Jesus em hipótese alguma. E até para sermos fiéis a ele, precisamos ouvir o que ele nos disse: sem mim, nada podeis fazer. Precisamos de Jesus para sermos fiéis a Jesus. Precisamos de Jesus para desfrutarmos desta amizade verdadeira. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua insistência em ser nosso amigo. Obrigado pela confiança de nos emprestar o teu nome, Senhor, para que possamos usar nos dias da adversidade. Senhor, que o Senhor envie ao nosso redor os amigos desta terra, que sejam verdadeiramente aqueles que pagarão o preço por esta amizade. Mas acima de tudo, Senhor, queremos ter a Ti como nosso melhor amigo. Por isso que nós clamamos a Ti, sem medo de errar. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.